A minha fase de assistir horas de animes, filmes, séries, de não só me dedicar a isso, mas de poder fazer isso, já passou. Então, um pouco tempo livre que eu tenho, eu acabo dedicando, eu acabo investindo em coisas que eu sei que vão me relaxar e que eu tenho certeza que eu vou gostar. E nessa eu acabo repetindo que eu já tenho certeza que é bom, ou que pelo menos eu sei que vai me agradar. Enfim, o ponto é que nesses últimos anos a minha paciência para coisas novas tá cada vez menor. E quando eu encontro algo tão fenomenal quanto está sendo The Witch Hat Atelier pra mim, eu tenho que parar tudo que eu tô fazendo e escrever um roteiro inteiro pra organizar os meus pensamentos e expressar o que eu tô sentindo. Parte 1. Isso é magia. Coco é uma menina comum, que vive em um vilarejo comum e que tem uma vida comum, mas em uma realidade, em um mundo bastante incomum. Nesse mundo existem bruxos, pessoas que teoricamente nasceram com um dom, uma habilidade especial, uma descendência que permitem eles a criar ou controlar elementos e alterar a realidade em si. Mas, basicamente, eles possuem magia. Até aí, nada demais, mais uma história de magia típica. Mas o que me surpreendeu de verdade foi como essa história é contada. Então, deixa eu adentrar aqui um pouco mais. Ela é filha e aprendiz de uma costureira, e em um dia que deveria ser comum, elas são visitadas por um jovem misterioso de cabelo branco, e se você assiste qualquer animação japonesa, já sabe que ele é o cara aí que vai resolver o negócio todo. Ao decorrer do episódio, do primeiro episódio, ele se revela ser realmente um bruxo, quando ele tem que consertar uma carruagem lá, que os moleque lá quebrou, mas ele não pode mostrar ele fazendo a magia, ele não pode mostrar como magia é feito, e portanto ele se esconde, lá no ateliê pra ele poder consertar o negócio. A Coco, óbvio, uma criança que é fanática por magia, ela vai lá, se esgueira, vai furtivamente pra ver o que ele tá fazendo e principalmente como ele tá fazendo. E aí é que ela descobre que magia, na verdade, não é um dom herdado, não é uma descendência, não é algo que ela não pode conquistar. Magia, na verdade, é uma expressão, meio que uma expressão artística nesse mundo. É o resultado de uma série de símbolos que, quando combinados, eles geram resultados, e mágicos e fantásticos. E sem querer dar muito spoiler, eu não vou dar muito spoiler durante esse vídeo, mas você já deve imaginar que ela tenta fazer por ela mesma e que isso dá muito errado. Enfim, aqui tem toda a história de uma jornada do herói típica. A menininha comum que se encontra com algo extraordinário, aparece um sábio mentor, ela recusa de primeira, mas acaba indo, porque ela tem que salvar alguma coisa que é muito importante pra ela. Eu preciso fazer um vídeo sobre a jornada do herói. Mas de qualquer forma, pra mim o que importa numa obra não é exatamente a estrutura que ela utiliza, a originalidade dessa estrutura, mas sim quão boa essa história é contada. E, nesse caso em específico, a originalidade do sistema de magia. Parte 2. A sua carta de Hogwarts. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer enquanto eu leio, ou assisto, ou faço qualquer coisa com uma ficção, é me imaginar dentro daquela obra. Me imaginar dentro daquele contexto e criar um personagem, ou até mesmo me adaptar pra viver naquele mundo e utilizar aqueles poderes e aquela magia. É basicamente criar uma paralela ao personagem principal, porque eu normalmente não gosto de personagens principais, tanto é que todas as minhas tatuagens são de vilões. E uma das formas de me frustrar mais enquanto eu faço isso, enquanto eu brinco com isso, é quando uma obra ela requer uma descendência para utilizar aquela magia ou aquele poder. É quando ela existe quase um milagre ou aquela pessoa ela nasceu com aquele dom, ela é predestinada a fazer aquilo. E enfim, eu tenho uma tatuagem de... Vamos ver se dá para mostrar aqui. Eu tenho uma tatuagem de Harry Potter, e embora eu ame de paixão essa saga, o fato de eu não ter recebido a minha carta de Hogwarts é algo que me frustrou muito enquanto eu era criança. Então eu comecei a procurar outras formas, outros métodos de magia que envolvessem esforço e não necessariamente descendência. Que eu não precisasse ser filho de um bruxo, de um demônio, de um alienígena, de um deus, de um anjo, para poder fazer e para poder acessar esse tipo de poder. Então eu vou dar aqui uma pincelada, uma passada bem rápida em conceitos de Soft and Hard Magic, que são conceitos de um escritor que eu gosto muito, que se chama Brandon Sanderson, e esse cara é um grande psicopata da escrita, porque ele já escreveu mais livros na vida dele do que eu tenho anos de vida. O cara escreve 3 livros de 1000 páginas por ano e ele tem um universo, literalmente um universo. Eu tenho que fazer um vídeo sobre o Brandon Sanderson, eu tô me empolgando demais agora. Eu vou ser breve, porque eu acabei de falar, isso merece um vídeo sozinho, mas basicamente ele encaixa sistemas de poderes em 2 caixinhas e tem um degradê aí, tem uma linha entre essas 2 caixinhas, que são o Soft and Hard Magic.
Ou seja, o Hard Magic é um poder que ele é limitado, ele tem um custo e ele tem regras a serem seguidas. E ele provavelmente tem até mesmo consequências, muito provavelmente tem consequências ao corpo, ou à mente, ou ao espírito do usuário. É algo natural, faz parte das próprias leis físicas dessa realidade. Enquanto Soft Magic é algo mais milagroso, é algo sobrenatural, é algo que quebra, que desafia a natureza. Um exemplo do Hard Magic é Hunter x Hunter, que eu também tenho uma tatuagem aqui Eu tenho duas, na verdade. Tenho essa e tenho uma bem aqui, mas eu não vou me desnudar aqui pra vocês. Se vocês quiserem, eu desnudo, talvez eu abra um OnlyFans aí pra mostrar minhas tatuagens aqui no meu peito. Vendo o pack de tatuagem. Um exemplo de Soft Magic é Harry Potter, como eu acabei de falar. Mas onde eu quero chegar é que pegar uma menininha como a Coco, que queria muito ser uma bruxa, que queria muito acessar esse mundo, não por poder e ganância, mas por achar isso lindo, por querer fazer o extraordinário, querer acessar o extraordinário e frustrar os sonhos dela, ao dizer que ela não pode porque ela não nasceu com o dom, com o talento, ela não foi abençoada com esse poder. E depois de anos dela frustrada, você iluminar a criança, iluminar ela dizendo que ela pode, de que se ela se esforçar o suficiente, de que se ela aprender o suficiente, de que se ela estudar o suficiente, ela vai conseguir fazer magia. E eu me identifico muito com isso, porque eu fui essa criança de que queria fazer magia, de que queria fazer arte e que sempre fui negado. Isso me pegou profundamente e eu me identifiquei muito com ela. E me identifico enquanto eu escrevo isso aqui e percebo que também é mágico, que também me negaram fazer arte. E olha aqui eu fazendo. Parte 3. Se já não era bom o suficiente. Se já não era bom o suficiente, isso aqui tá lindo demais. Essa animação tá maravilhosa, tá perfeita, tá incrível, tá linda, delicada. E me impressionaria negativamente se eles não tivessem dado esse toque. Porque, cara, associar um anime sobre magia a partir de desenho com uma animação tão delicada, tão fresca, tão... Entende? É o que faz sentido. E um pouco mais, assim, né, mudando um pouco de assunto, eu tenho um pequeno problema que é, eu não gosto de ler algo enquanto eu estou assistindo aquele anime, ou aquela obra, ou aquele filme, enfim. Um exemplo é One Piece, que é a minha série favorita, e que eu inclusive tenho uma tatuagem aqui, de One Piece. Eu sou muito fã de One Piece, mas eu não assisto o anime, eu só leio o mangá. Eu leio o mangá, eu acompanho o mangá nos últimos 10 anos, mas não me interesso nem um pouco pelo anime. A mesma coisa, por exemplo, como é com Chainsaw Man e Kimetsu no Yaiba, que são Demon Slayer, né, que são obras mais recentes, mas que de forma alguma eu vou ler porque eu só assisto o anime. Enfim, eu não pretendo ler o mangá, eu pretendo só assistir o anime, e se você também tá com essa pretensão, talvez exista uma possibilidade de eu começar a fazer reviews semanais. Então, pra você não perder, né, você segue aí o Drill, que você já conhece, você se inscreve, curte esse vídeo. Acredite em mim, deu mais trabalho fazer isso aqui do que você imagina, e é a segunda vez que eu já tô gravando, porque a primeira não estava gravando o áudio. Agora são 7h15 da manhã e eu vou ter que passar a tarde inteira editando os meus trabalhos, né, normais, e depois eu vou ter que editar esse vídeo também. E eu moro numa caixa de metal, então eu não tenho ninguém pra conversar sobre essa obra. Se você quiser conversar sobre isso comigo, eu ficaria muito feliz. Vamos comentar sobre isso aqui embaixo. É isso, eu acho. Acho que eu já falei demais. Tenho que trabalhar. Tchau.